Muito bem, muito bem. Fico muito feliz de saber que você está super comprometido com o nosso quadro Que Questão é Esta? Todos os dias, questão novinha para você. Agora eu estou passando só para saber se você já deixou o like, se você já se inscreveu no nosso canal, aquele tanto de recadinho chato que você sabe que a gente tem de dar, não é? Inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E eu preciso te perguntar se você já conhece o método RISE de aprendizagem. Meu povo, em apenas 25 horas, você pode aprender português de maneira lógica e definitiva, de maneira muito certeira, porque eu sei que você não tem tempo para perder. Pronto, parei de falar. Agora você vai assistir ao vídeo, vai resolver a questão e vai perceber que a cada dia você vai evoluir, que daqui a pouco vai estar gabaritando a prova e vai passar aqui para me falar, professora, gabaritei, vai ser o próximo a ser aprovado em concurso público. Então, vai lá, arrocha assistindo a nossa questão. Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência das ideias do texto, o trecho tal poderia ser assim reescrito. Então, o abençoado pediu para a gente reescrever. O que eu aconselho, pessoal? Quando o examinador pedir para a gente reescrever, vocês concordam comigo que normalmente o que a gente faz é, ele fala, o trecho tal pode ser reescrito da seguinte forma. Aí o que naturalmente pelo coraçãozinho palpitante a gente faz, já ir direto para o texto original, tudo bem? E direto para o texto. E aí do texto a gente volta para a reescritura. Fala, eita, parece que é a mesma ideia. Mas fala, deixa eu confirmar. Aí você vai para o texto de novo. Aí volta para cá de novo, já parece que a ideia mudou. Aí volta para lá e já tá parecendo barata que levou Baygon, não sabe mais nem o que foi que pensou da primeira vez. O que eu aconselho? Preste atenção. Se a alma saiu do corpo, faça voltar. Alongue aí. Pediu para reescrever, o seu primeiro passo não vai ser comparar. Vai ser avaliar a correção gramatical. Tudo bem? Então, você vai analisar o que ele sugeriu e vai observar se a estrutura está correta. Se a estrutura estiver correta, aí sim a gente vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Comparar como se fosse o jogo dos 7 erros. Tudo bem? Porque uma vírgula pode mudar o sentido, o artigo muda o sentido, os pequenos detalhes estruturais mudam o sentido. Tudo bem? Mas o nosso primeiro passo eternamente não comece comparando. Leia o que ele sugeriu e veja gramática. Aí olha só, ele sugeriu. Relativamente àqueles que participam da troca corrupta, em situações nas quais participam agentes públicos, 3 tipos diferentes de corrupção são identificados. Aqui, essa estrutura, eu acho que de maneira muito tranquila a gente percebe que é uma intercalada. A ideia principal é falar que relativamente àqueles que participam da troca corrupta, 3 tipos diferentes de corrupção são identificados. Perfeito? Em situações nas quais participam agentes públicos, a gente percebe que vírgula abriu e vírgula fechou. Então, do ponto de vista da gramática, ok. Quando ele coloca relativamente àqueles, se é relativo, é relativo a e é relativo a aqueles. Ou seja, a gente tem preposição e a primeira sílaba do pronome demonstrativo. Aquilo, aquele, aquela. Se o termo regente pedir preposição, eu vou juntar a preposição com a primeira sílaba do pronome. Então, aqueles com crase está perfeito, mesmo sendo masculino. Porque aqui é a fusão da preposição e a primeira sílaba do pronome. Tudo bem? Então, aqueles que participam da troca corrupta. E aí, você acha que o método RISE resolve ou não resolve? Você está entendendo o que está sendo falado ou não? Desculpa ter interrompido, viu? É só porque eu preciso te lembrar que existe o método RISE de aprendizagem. Tem um link logo aqui abaixo, não perca por nada. 3 tipos diferentes são identificados. O que são identificados? Fala para mim. 3 tipos diferentes. Joia? Então, os tipos são identificados, tá? Ok. Então, vamos caminhar. Do ponto de vista gramatical, tá perfeito. Então, agora a gente compara. Então, vamos comparar. Primeira parte. Em relação a quem participa da troca corrupta, é igual a
relativamente àqueles que participam da troca corrupta. Então, isso aqui está ok, tudo bem? Vocês estão vendo que ali tem o intercalado. Eu vou até marcando cada parte de uma cor. Aí a gente tem: distinguem-se 3 tipos de corrupção. Então, 3 tipos diferentes de corrupção são identificados. Se ele está falando, e aqui ele quis cobrar, eu sei que você já identificou. Viram que apareceu o C? Se distingue e distingue algo, é verbo transitivo direto. Distinguem-se 3 tipos de corrupção, então 3 tipos de corrupção são distinguidos. Tudo bem? Professora, esse C é uma partícula passivadora, sim. Isso é um sujeito paciente, ok? Por isso o verbo está no plural, perfeito. Professora, mas ele tirou, distinguem-se, 3 tipos diferentes de corrupção. 3 tipos de corrupção distinguem-se. Aí ele falou que 3 tipos diferentes. Então, se são diferentes, ele está distinguindo, sim ou não? Porque ele falou que são identificados. Aí você pode falar, professora, primeiro, a gente viu que ele passou da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Perfeito? Professora, mas ele trocou o verbo. Antes era o verbo distinguir e agora ele colocou identificar. Mas ele confirmou a ideia do se distinguir, tá vendo? Quando ele colocou 3 tipos diferentes. Então, se distinguem-se, olha para cá. Se distinguem-se 3 tipos diferentes, então são 3 tipos, distinguem-se 3 tipos de corrupção. Então, se ele está falando que distinguem-se, então são diferentes. Aí ele foi e colocou na reescritura que 3 tipos diferentes são identificados. Concordam com a ideia de distinguir-se? Continuou presente porque ele colocou diferentes. Tudo bem? Então tá ok. Agora a ideia intercalada. Tem que analisar só todos os detalhes. A ideia intercalada em situações nas quais há a participação de agentes. Se há a participação de agentes, então participam agentes públicos. Tudo bem? Então ficou ok. Ele quis cobrar nessa questão boa também, olha o nível da banca Sebrasp. Ele quis cobrar sinal indicativo de crase, beleza? Ele quis cobrar a voz passiva sintética passando para a voz passiva analítica e cobrou de maneira muito inteligente também a questão no sentido a questão vocabular. Quando ele tira o distinguem-se do verbo distinguir, coloca o identificado, você fala, professora, mas o identificado não é diferente. Mas ele falou aqui que é diferente, beleza? Nossa, vocês ficaram felizes? Me diga, sim ou não? Eu acho que é super legal, hein? Eu acho que é super legal, muito bom. Parabéns! Eu sabia que você ia assistir esse vídeo até o fim, porque você está compromissado, você sabe que precisa de português para ser aprovado em concurso público. Muito bem, muito bem. Agora, olha só, eu preciso de novo ser chata, não é? Você deixou o like? Não vai embora sem deixar o like de jeito nenhum. Já deixou o like, já se inscreveu no canal? Você está me ajudando a compartilhar? Eu espero que sim. Já passou lá para dar uma olhadinha no método RISE de aprendizagem? Professora, para de repetir do método. Paro não. Eu faço uma lavagem cerebral porque os alunos que têm me acompanhado tinham muita dificuldade e agora estão conseguindo gabaritar a prova de língua portuguesa e eu quero que você seja o próximo. Então, espero na próxima questão. Eu te espero aqui na próxima questão e não vai embora sem obedecer esses comandos, viu? Tem jeito não, meu povo, a gente do lado de cá tem que ser chato e tá repetindo mesmo, porque senão o nosso canal não vai distribuir esse conteúdo gratuito de qualidade para a humanidade. Um abraço, tchau, tchau.